Nós vamos orar pelo servo do Senhor que estará ministrando a palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa teu filho, o pastor Reginaldo, que estará ministrando a tua santa palavra neste momento. Sê com ele, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, os nossos ouvintes pelo Facebook, pelo YouTube, com a paz do Senhor Jesus, que a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo possa adentrar na sua casa através dessa palavra, através da palavra de Deus que vai ser ministrada na sua vida. Podeis assentar, irmãos? Rapidamente, para a gente sem perder tempo, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 1, capítulo 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Neemias, capítulo 1, diz assim o primeiro verso: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, isto é, novembro e dezembro, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. Amém? Nós vemos nesse texto, um texto muito conhecido, nós podemos enxergar nesse texto que a palavra do Senhor veio a Neemias, as palavras de Neemias, filho de Acalias. Quer dizer, chegou uma informação para Neemias. E sucedeu no mês de Quisleu, novembro e dezembro, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, veio o irmão dele, veio de Jerusalém, e veio alguns de Judá com ele, e ele perguntou: como é que vai os judeus que escaparam, do cativeiro? E perguntou acerca de Jerusalém. E qual foi a informação que ele recebeu? E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Havia uma destruição por causa do cativeiro em Jerusalém. Veja bem, esse final de semana nós recebemos uma informação, uma notícia para todos nós, que os nossos cultos seriam suspendidos por uma medida de segurança, saúde pública, uma questão de responsabilidade, como cristãos que somos. O culto ia ser parado, chegou a informação para nós. E isso é para o nosso bem. Só que desse texto, desse acontecimento, que não é a primeira vez que nós paralisamos, para preservar a vida dos irmãos, a saúde, existem aqueles que têm comorbidades, existem aqueles que têm mais dificuldade. Então, por uma questão de segurança, o culto foi suspenso. Vamos ter o culto online, a igreja vai poder assistir pelas redes sociais, pelo YouTube, a palavra do Senhor, os louvores. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, ministrando a palavra, orando pelos irmãos. Mas esse texto aqui trouxe da mesma forma para Neemias uma informação. E da mesma forma para nós também chegou uma informação. Foi publicado nos grupos, nas redes sociais, sobre a decisão do nosso pastor presidente em preservar a vida do povo, em guardar a vida do povo, que a saúde é algo muito sério. Mas aqui chegou a informação que a cidade estava com as portas queimadas, os muros fendidos, estavam em miséria, estavam numa situação muito difícil. E se nós olharmos para a situação do mundo hoje, não é diferente. O mundo se encontra numa situação muito difícil. O mundo se encontra numa situação de medo. Algumas pessoas sofrem por causa do medo do vírus,
Muita gente, talvez aquele que tem um psicológico um pouco melhor, consegue lidar melhor com essa questão, ele vai ter uma vida mais tranquila, mas aquele que tem medo, que está de idade, vai ficar preso na sua casa, vai ficar acuado, né? Qual que é o grau que afetou psicologicamente essa pessoa? Então chega uma informação dessa, as pessoas, o culto parou na igreja tal, né, por causa da contaminação, o hospital está com bastante pessoas contaminadas, né, e as pessoas se aglomeram, às vezes vem alguém com vírus e contamina determinado grupo de pessoas, isso vai se alastrando. Agora a informação que chega para Neemias é uma informação de destruição da cidade de Jerusalém. Os muros, as portas foram queimadas, o povo vive em miséria, em grande miséria e desprezo. Só que nós podemos tirar uma lição muito importante desses dois acontecimentos. O acontecimento da vida de Neemias, que aconteceu com Neemias, e o nosso acontecimento. E a atitude não deve ser diferente. Se a gente for agora atentar no verso 4, diz assim: e sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha a atitude de Neemias perante aquela informação, perante aquela situação de dificuldade, né? É uma situação que aqui serviu para a vida de um homem, né? No meio daquela destruição de Jerusalém, eu acredito que tinham mais pessoas orando, mas nós vemos registrado na vida de Neemias que, e sucedeu o quê? Ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Irmãos, ele chorou, ele se assentou, ele chorou, ele lamentou. Não foi por alguns minutos, não. Foi por alguns dias. O texto está sendo bem claro. Foi por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha que interessante. No meio do caos, no meio de toda aquela situação adversa, se você for analisar a vida de Neemias, ele estava na paz. Ele estava em Suzã, ele era copeiro do rei, ele estava na zona de conforto. Talvez ele poderia fazer as suas orações normais, manter a sua vida ali orando, servindo a Deus. Deus, né, de certa forma tinha preservado ele, né? Vamos dizer assim, ele comia na mesa do rei, estava ali do lado, era o copeiro do rei, experimentava a bebida, a comida do rei ali, estava na paz. Talvez ele nem precisasse dessa preocupação, mas o que aconteceu? Deus encontrou o homem com um coração inclinado a se preocupar com o próximo nas suas orações, porque não era com a vida dele, ele estava na zona de conforto. Fica uma reflexão para nós: será que quando nós estamos na nossa zona de conforto, nós olhamos para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, está tudo bem, tudo tranquilo, todo mundo saudável, será que nós temos essa preocupação de olhar para aquele irmão, né, ou para aquele grupo de pessoas, ou para aquela situação, muitas vezes longe da gente, e chorar por aquela situação, e se lamentar, e orar, e jejuar por aquela situação? Fica um ensinamento para nós. A zona de conforto não impediu que Neemias buscasse a Deus, se preocupasse com os irmãos. Qual o papel da igreja nesse momento difícil de pandemia, que vem um vírus, muda a cepa, a gente fica, é vacina, é remédio, é tanta informação. O nosso papel é orar, é jejuar, é buscar o Senhor. É nele que está o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro, é Ele. Né? O salmista diz: eleva os olhos para o monte, me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a nossa dependência nesse momento de pandemia tem que ser no Senhor. Bom seria que todos nós, durante esse período agora, tirássemos durante a semana um período para reunir em família, a nossa casa, onde nós estamos reunidos, e louvar alguns hinos, e meditar a palavra, e tirar uns minutinhos de oração. Será que nós fazemos isso? Neemias mostrou aqui que ele estava preparado para isso, e jejuou e orou perante alguns dias. Ele disse, olha a oração de Neemias: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Olha que oração. Olha a oração desse homem, no verso 5. Ele disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido,
que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. No princípio desta oração, Neemias não só ora em jejum, mas ele exalta o Senhor na sua oração. Ele lembra o Senhor da aliança que ele fez com o povo de Israel. E olha que tremendo, irmãos, ele se coloca na condição de pecador. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje te faço, verso 6, perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão. Ele estava confessando, se incluindo como pecador, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos competido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Irmãos, se essa pandemia, se essa situação que vem nos assolado não gerar em nós um sentimento e uma oração de arrependimento, tem que gerar em nós temos que olhar para a nossa situação, para a nossa vida. Isso aqui é para a igreja, isso aqui é um servo de Deus, está falando com a nação de Israel, a nação eleita. A igreja hoje precisa se voltar para Deus. Eu entendo que é uma ação. Deus sempre manda uma provinha, uma situação para nós nos inclinarmos a Ele. Nós todos, a igreja do Brasil, a igreja do mundo, a igreja precisa se voltar para Deus. Se essa pandemia, essa situação que assola o mundo, não gerar em nós uma oração de arrependimento, então eu não sei mais o que vai acontecer. Eu fico preocupado às vezes com os acontecimentos do mundo. Precisa gerar em nós essa oração de arrependimento e nós colocarmos: Senhor, perdoa os pecados, e se incluir, né? Que dificuldade, como é difícil nós olharmos para um pecado, para uma situação do irmão, alguma situação, né, difícil daquele irmão está atravessando, e nós orarmos junto com ele: Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós temos, não só o irmãozinho lá, ou a irmãzinha, ou quem quer que seja, nós temos pecado contra ti. Eu e a casa do meu pai temos pecado contra ti. 1 de João vai dizer que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então Neemias faz algo maravilhoso. Ele se inclui na condição e pede perdão pelos pecados. Gerou no coração de Neemias toda essa situação uma oração de arrependimento. No Salmo 51 vai dizer que, verso 17, que um coração quebrantado, contrito e arrependido não desprezará, ó Deus. Deus não despreza. Então essa situação, essa pandemia, esse vírus, precisa gerar em nós uma oração, uma consciência do arrependimento. Não excluir, minha vida está tudo certo, né? Eu não preciso orar por isso, eu vou orar por outras coisas, porque... Não, irmãos, fazer como Neemias, fica aqui o exemplo de orarmos com uma oração de arrependimento. Precisa gerar em nós uma oração de arrependimento, né? Para que Deus possa mudar essa situação. Que uma hora vem, uma hora vai, nós estávamos engrenando e agora vem uma nova cepa. Eu não sei se o Senhor tem algo nisso para fazer com que a igreja volte para o caminho, para a palavra, para a Escritura. Nós precisamos voltar para Deus. Fica uma observação para nós cristãos e uma reflexão para que nós possamos, né, na nossa casa, nesses dias, estar adorando ao Senhor, lendo a palavra, né, ouvindo a palavra, meditando, orando, se possível jejuando e buscando a Deus, para que Deus reverta de uma vez essa situação. E no verso 7 diz assim: de todos nós corrompemos contra ti. Olha só. De todos, a continuação do verso 6, né? A casa de meu pai temos pecado. De todos nós corrompemos contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis
e eu vos espalhareis entre os povos. E vós vos converteis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Na oração de Neemias, ele está lembrando que Deus falou a Moisés. O senhor lembra que o senhor falou ao teu servo, que se nós pecássemos, o senhor ia nos espalhar por toda a terra, mas se nós nos voltássemos a ti, o que o senhor ia fazer? O senhor ia nos ajuntar novamente. Então Neemias está pedindo perdão pela nação de Israel. Olha que oração que agrada a Deus. Se a gente for analisar na vida de Neemias, em Romanos 13:8 vai dizer que a ninguém fiquei devendo coisa alguma, a não ser o amor fraternal que ameis uns aos outros. Porque quem ama o próximo, cumpre a lei. Se esse versículo, se você ler o verso 8 em diante, você vai ver que o cumprimento da lei está no amor. E se a gente olhar para a atitude de Neemias, olha como esse homem estava agradando a Deus. Ele, na zona de conforto, ele provou que amava a Deus. Ele provou que amava a Deus e estava amando o próximo, porque ele não estava pedindo nada em benefício próprio. Ainda se colocou como pecador. Se nós temos pecado contra ti, nós afastamos da tua vontade, da tua palavra. Você percebe que a observação de Neemias, olha, não guardamos os teus mandamentos, Deus, os teus estatutos, a lei do Senhor, aquilo que Deus ordenou para nós. Será que nós, nos nossos dias como igreja, estamos guardando plenamente a lei do Senhor, a vontade de Deus, os ensinamentos de Jesus? Será que nós estamos plenamente? Não é a nossa igreja, falar, a igreja no modo geral, né? A igreja brasileira, será que tem agradado o Senhor? Será que quantos homens e mulheres têm se levantado nesses dias para orar, para jejuar pela nossa nação, para que Deus possa remover esse mal da nossa nação? Mas estamos aí de novo, entrando num outro processo. Mas o Senhor é que guarda os seus filhos. Mas fica aqui o exemplo da oração de Neemias, de algo que nós podemos praticar nos nossos dias. O verso 9 diz assim: e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. E eles são os teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com tua forte mão. Ó Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Percebe que a oração de Neemias é uma oração que vai mexer com a nação de Israel. Ele não está procurando nada em benefício próprio. Ele estava na zona de conforto, ele tinha tudo para ficar tranquilo, para ficar na paz, e ele se preocupou. Então, de certa forma, estava agradando a Deus essa oração de Neemias. Essa oração de Neemias chega no trono de Deus, e Deus vai promover muita coisa. Nós sabemos da história, que Neemias, Deus levanta Neemias, levanta Esdras, vai fazer um trabalho e vai restituir o culto. Só que antes desse acontecimento, nós sabemos que Deus vai fazer. Tinha algo muito importante que precisava ser feito. Precisava orar, precisava jejuar, precisava buscar o Senhor com sinceridade, precisava gerar uma oração de arrependimento, de confissão de pecado, porque nós pecamos, irmão, todo dia nós falhamos. A igreja precisa ter esse tipo de oração, esse tipo de consciência. Nós entendemos que somos pecadores, sim. Senhor, perdoa o nosso pecado, dos nossos irmãos. Senhor, sara a nossa terra, sara a nossa nação. Deus tem poder para isso. Mas esse mundo tecnológico, Facebook, Netflix, essas coisas, muitas vezes tiram a nós da presença de Deus. Porque é muito confortável, você chega no sofá da tua casa, eu mesmo na minha casa, chego lá, tem um sofá macio lá, e a televisão zona, coisa linda, você liga num filme, numa série, um negócio, e aquilo toma o seu tempo. Eu tenho que me policiar, porque é uma grande verdade. Quando eu fui ler esse texto, nós precisamos, Neemias parou tudo.
Ele ficou por dias ali se lamentando, orando, jejuando, buscando ao Senhor para que o Senhor revertesse, pedindo perdão, para que o Senhor lembra, Senhor, revertesse aquela situação. Lembra, Senhor, que falaste ao teu servo Moisés. Lembra que o Senhor falou que nós ia pecar, o Senhor ia espalhar, mas o Senhor também falou que ia nos ajuntar, que o Senhor ia restituir, que o Senhor ia restaurar, que o Senhor ia fazer. Lembra, Senhor. E nos nossos dias não tem diferente. Senhor, lembra, Jesus, das tuas promessas. Que o Senhor fizeste as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, nós somos teus filhos. Jesus, ajuda a tua igreja. E Deus ouve, irmãos. Deus ouve essa oração. Agora nós vamos ver algo. Neemias está lembrando aquilo que Deus falou. Agora nós vamos ver algo que o próprio Deus falou. Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Crônicas, é um versículo muito conhecido. Eu quero ler no texto para mim não cometer nenhum erro de leitura. 2 Crônicas 7,14. Para a gente poder encerrar. Diz assim, 2 Crônicas 7,14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olha que interessante. Isso aqui é o próprio Deus dizendo: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então existe uma condicional. Deus vai fazer? Vai fazer, mas primeiro precisa orar, precisa buscar a face do Senhor, precisa se arrepender, precisa se converter dos seus maus caminhos. Há uma condicional para a bênção de Deus. Há uma condicional para a bênção de Deus. Aí no verso 16, no verso 15, ele vai dizer: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Irmãos, Deus está dizendo que Ele está com os olhos e os ouvidos abertos e atentos para ouvir a nossa oração. Será que esse momento de dificuldade que nós estamos, se nós temos e temos alguma esperança, e o nosso tema esse ano é esperança, a nossa esperança está em Jesus. E o que nós devemos fazer? Orar ao Senhor, se arrepender, fazer uma altanada na nossa vida, né? E pedir perdão. Algumas vezes, em alguns períodos da minha vida, né? A gente faz uma reflexão: Senhor, quantas falhas, quantos erros, quantas coisas. O Senhor nos perdoa, né? Perdoa aqueles que estão afastados da tua casa, perdoa, Jesus, aqueles que não querem te buscar. Perdoa, Senhor. Atrai com a tua presença, nos ajuda, nos sustenta na tua casa, nos sustenta, Pai, na tua obra. Ó Deus, Deus pode fazer essas coisas. Aqui está dizendo no texto: se o povo, se nós que clamamos, chamamos pelo nome do Senhor, nos arrependermos, orar e converter os nossos maus caminhos, o Senhor vai fazer coisa grande. Fica uma reflexão para você que está na sua casa ouvindo essa palavra, e você possa fazer essa análise: Senhor, ou fazer como Neemias, Senhor, pedir perdão pelos pecados dos seus irmãos. E se incluir, nós pecamos, a nossa casa, nós pecamos contra Ti, Senhor. Livra o Brasil, livra o mundo dessa praga maldita, desse vírus, desse projeto. Nós sabemos que é um projeto para destruir o mundo, irmãos. A vinda de Jesus está muito próxima. Mas Deus, nós não sabemos nem o dia nem a hora. Nós temos que orar, nós temos que buscar o Senhor para que Ele reverta essa situação e crer no Seu poder. E Ele pode banir do nosso meio esse vírus maldito e acabar com isso. O poder, o controle não está na mão da medicina e da ciência. É Deus que controla a medicina e a ciência. O poder está na mão do Senhor, é Ele que faz. Ele é dono da vida. Ele é dono de tudo. Você quer ver outro exemplo de obediência? Abra sua Bíblia comigo em Levítico
Eu lembrei agora desse versículo. Levítico. Levítico capítulo 26. Nós vamos ler só mais um versículo para a gente poder encerrar. Levítico capítulo 26. Olha só o que diz no verso 3. Vamos ler. Eu não vou ler o verso 4. Você pode ler na sua casa o verso 4 e o 5. Mas eu vou ler só o verso 3. Levítico 26, o verso 3. Se andares nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes. A bênção que vem no verso 4 e no verso 5 está condicionada ao verso 3. Se andares nos meus mandamentos, se guardares os meus estatutos, e os cumprirdes, tem que cumprir. Então você ouve, você aprende, e você pratica, você cumpre aquilo que Deus quer que a gente cumpra. Será que as nossas orações nesses últimos dias têm sido para que o Senhor reverta essa situação? Ou para que nós oramos? Ou se oramos? Eu não quero que você na tua casa fique pensando, nossa, que palavra dura. Não, é uma orientação para que nós possamos dobrar nossos joelhos e clamar ao Senhor. Porque se a igreja se atentar ao poder que tem a oração, olha o que Deus fez com a oração de um homem que se voltou para Deus e fez uma oração. Deus permitisse que ele fosse o homem que trabalhasse na reconstrução da cidade de Jerusalém e providenciou tudo o que era necessário. Muitas pessoas já não acreditam mais no poder da oração. Muitas pessoas já não acreditam no poder da oração. E tudo é feito pela oração. Quando nós dobramos joelhos com sinceridade, com oração de arrependimento, Deus pode mudar. Agora, enquanto nós ficarmos nesse mundo intertido com outras coisas e não buscarmos a Deus, com coisas humanas, o mundo vai caminhar para a situação, porque a dispensação atual é da igreja. A autoridade está com a igreja. É a igreja que é a autoridade na terra. Se Jesus tirar a igreja, vira o caos. Vira o caos isso aqui. Nossa autoridade é na nossa mão. É nós que devemos orar. É nós que devemos clamar. Senhor, muda a história da nação. Fazer como Neemias. Lamentar, jejuar, chorar, para que Deus possa mudar. Fica uma orientação para você que está ouvindo. Deus pode fazer muita coisa através dessa palavra, através da palavra, através do evangelho na sua vida. Mas precisa de obediência. Nós precisamos despertar para momentos de oração, momentos com Deus. Nesse período em nossas casas, nós devemos reunir a nossa família e clamar e louvar ao Senhor. Se está tudo bem, é motivo de júbilo e alegria no Senhor, mas se preocupar com aqueles que estão sofrendo. Muitas pessoas internadas, desesperadas, porque só sabe quem está passando, recebeu a notícia, você está com Covid, você vai ter que ir internado. Quantas intubações, quantas coisas já não tiveram? E essas pessoas, como é que estão o psicológico delas? E nós devemos orar por elas, sentir essa dor, lamentar, uma oração de arrependimento, pedir perdão, porque está condicionada a nossa obediência. Quando nós obedecermos as suas palavras, os seus decretos, os seus estatutos, nós conhecemos bem a vontade do Senhor. Quando nós tivermos obediência, Ele vai fazer. Ele tem o prazer de restituir. Esdras vai restituir o culto. A cidade foi reformada para restituição do culto. E eu não me lembro se eles ficaram, foi um dia e meio, né, pastor, que Esdras ficou pregando, não foi? Foi uma coisa assim, né? Eu não lembro agora, irmãos, mas parece que Esdras ficou um dia e meio pregando. E o povo sedento da palavra, querendo ouvir, e o povo não ia embora. Se eu não me falha a memória, foi algo assim, que Esdras ficou pregando. E o povo ficou ouvindo a palavra. Sabe por quê? Foi restituído o culto. Israel estava cativo. Eles queriam que fosse restituído o culto. E eles doaram ouro, eles doaram prata para a restituição dos utensílios do templo. Sabe o que é isso, irmão? É saudade do culto. Ele estava com saudade, que nós possamos nesse período que vamos ficar, sentir saudade da presença de Deus, do culto a Deus, de estar na casa do Senhor reunido, porque nós temos a presença em nossos lares. O Senhor está conosco, mas reunidos como igreja, como irmãos cantando, louvando ao Senhor.
Que o Senhor possa restituir definitivamente o nosso culto e mandar essa praga, esse vírus embora. E o poder está na mão dele, a autoridade é dele. Se nós orarmos, se nós buscarmos ao Senhor como fez Neemias, eu tenho plena convicção que Deus irá fazer. Depende de cada um de nós. Fica esta orientação para a igreja do Senhor, que nós possamos nos reunir e buscar a face do Senhor, e jejuar se possível, e adorar a Deus, e que gere em nós uma oração sincera de arrependimento, porque o Senhor não despreza um coração arrependido. Amém? Que o Espírito de Deus possa trazer mais compreensão dessa palavra no seu coração, e o nome do Senhor seja sempre exaltado. Amém? Glória a Deus por esta maravilhosa palavra. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por este culto, pela sua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esta tão maravilhosa palavra contextualizada que foi ministrada aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, continua nos abençoando, nos guardando e despertando em nós a consciência, Pai, a consciência de te buscar, de nos arrependermos dos nossos pecados, de chorar pela nossa cidade, pelo nosso povo. Ó Deus, assim como Neemias chorou pelos filhos de Israel e intercedeu por aquele povo, ó Deus, dá-nos um espírito de intercessão, para que nós possamos nos identificar, Pai, com os nossos irmãos, com aqueles que sofrem e com aqueles que estão necessitados das nossas orações. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família que está cultuando conosco, todos os nossos amados irmãos que não puderam estar. Deus, alcança com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua bondade. Leva-nos em paz, Pai, debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção. Dá-nos uma semana de vitória, de bênção na Tua presença. Te apresentamos também os nossos pastores que estão em viagem. Sê com eles, guarda a vida dos Teus servos, Pai. Livra eles de todo o mal, Senhor. Ó Deus, guarda eles nestas viagens, nestas estradas. Pai, em nome de Jesus Cristo, tudo isto nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, e a igreja diz, amém. Cumprimente com a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos.